pessoal, convidar vocês para mais uma aula, né? Uma aula debate, uma aula com a autora do capítulo, começando o capítulo. Vamos lá, vamos para os nossos minutinhos. Bem-vinda, obrigada por aceitar o convite, por estar conosco no projeto, né, dentro do seu capítulo. Se apresenta aí para as pessoas que assistem ao curso. Então, olá pessoal, meu nome é Mary Caixeta, eu sou formada em psicologia e também fiz uma formação em coach, tenho algumas especializações em gestão de pessoas, mas eu digo que a minha paixão mesmo é o desenvolvimento humano. Eu gosto de estar com as pessoas, de ajudá-las a descobrir seu propósito, e assim viver melhor, viverem mais felizes. Então, assim, o que mais eu poderia dizer da Mary pessoalmente, né? Eu sou uma pessoa que acredito na vida, acredito nas pessoas, né? Não é à toa que eu fiz psicologia, e tenho uma família linda, que eu amo muito, um marido e 3 filhos, e estamos aí nos reinventando nesse momento, nesse ano de 2020, que teve tantos desafios, mas eu digo que de muitos aprendizados também. Então é isso, professor. Um prazer estar aqui. Tá ótimo, olha, eu vou passar um PowerPoint mínimo aqui para a gente facilitar a nossa conversa, tá certo? Então tá aqui aquela apresentação que você fez no livro de você, né? Tá ali um pouco da sua descrição, da psicologia, da paixão por pessoas, como você reforçou agora, né? Que você trabalha na área de gestão de pessoas, tem seus contatos, aqueles que se interessarem pelo livro, né? Para que possa adquirir também. E aqui um pouco do sumário do seu capítulo, que é esse o meu desafio, né? Trabalhar nas próximas aulas em cima dele. Então tá aí, o autoconhecimento como forma de liderar a si mesmo, descobrindo a riqueza que há em você, o desafio de enfrentar a si mesmo e fechando ele com caminhos para a jornada daqueles que lideram a si mesmo. Então, esse é o capítulo da Mary. Como é a história da Mary desse livro, desse capítulo? O que é que você já pode trazer inicialmente, assim, para as pessoas, né, quererem vir ouvir o Alberto traduzindo um pouco esse capítulo? Então, é bem interessante, professor, eu revisitando agora, olhando assim, né, os nomes dos 4 capítulos, vem, assim, toda a história na minha mente, né? Primeiro, o convite, o nosso coordenador, que foi o que mobilizou toda essa história e tornou possível a escrita do livro, o Jean Tenório, é uma pessoa muito entusiasta, e eu já o conhecia na formação de coach, né, que nós fizemos juntos. Então, ele, na época, é interessante que quando a gente fez a formação, ele já tinha um projeto semelhante, escreveu, na época, um primeiro livro, e junto com alguns colegas, que à época disseram sim, mas naquela época eu estava também finalizando uma pós, eu estava com o projeto do TCC, então, eu inicialmente, a vontade já existia lá atrás, interessante isso, mas eu disse sim, e depois recuei, porque eu achei que naquele momento ia ficar muito conturbado, eu sou uma pessoa muito criteriosa, eu quero me dedicar àquilo que eu estou fazendo, então achei que ia ficar conturbado, e depois recuei. E agora veio de novo, num novo encontro, que a gente teve a oportunidade de estar junto em outro grupo de estudos, e aí foi quando ele falou de novo desse livro, e Lidere a Si Mesmo, ele já trouxe o nome, aquilo já me encantou, é como se aquela sintonia já existisse lá de trás, e nesse momento eu falei, é o meu momento, eu vou entrar nessa. E disse sim. Só que, assim, é interessante, que a gente que estuda muito o ser humano, a gente sabe, o ser humano é muito rico, né, muito cheio de emoções polarizadas, uma hora a gente está muito feliz, outra hora a gente sente, assim, que é incapaz de realizar, uma hora você está cheio de sonhos, outra hora você, será? Né, sempre naquele medo. Então, hoje eu tenho clareza que o medo não pode dominar as nossas escolhas, né, eu falo aí de escolhas, porque em um momento eu dei uma travada, Jean, acho que eu não vou não. Aí ele, não, vamos conversar, vamos tomar um café, ainda podia, né, não era pandemia, aí a gente conversou, vamos conversar um pouquinho, e aí ele fez quase que uma sessão de coaching comigo, vamos lá, o que você poderia falar, como que está a sua situação agora, a sua vida, e eu fui falando das minhas dificuldades, e ele, quase que realmente numa sessão de coaching, buscando o foco na solução, né, eu estava com foco no problema, e ele veio com foco na solução, e aí foi como que uma mágica, assim, eu falei, eu vou fazer, sim. Então, foi bem interessante, porque aí nesse primeiro, onde falo de autoconhecimento como forma de liderar a si mesmo, já vem muito essa ideia de um olhar para si, né? E quando eu falo de olhar para si, vem
você tem os dois lados, o que falta, né, o que eu preciso desenvolver, mas você traz também as potencialidades. Então, esse autoconhecimento é tomar consciência de quem eu sou na minha totalidade. Não só eu sou maravilhoso nisso e sou bambambam. Não, eu sou bom nisso, eu tenho isso de potencial, mas eu também preciso desenvolver isso. Então, nós estamos sempre nessa dualidade, sempre aprendendo a caminhar, né, superando os desafios. Então, foi essa a história, assim, de vamos escrever? Vamos, e agora eu revisitando, eu vejo, nossa, que legal, né? Foi uma superação para mim, e é uma proposta para as pessoas olharem para si com mais generosidade, com mais carinho, pensando no que é capaz de fazer e naquilo que pode desenvolver. A gente está sempre aprendendo, a gente vai morrer aprendendo, né? É isso. Eu também, assim, quando eu fiz a leitura do livro de vocês, né, foi em fevereiro, ela se destacou muito para mim, ela foi muito forte, ela fez eu me reinventar bastante, né, e que foi bom, porque quando veio esse processo, né, do isolamento, do home office, eu já estava fortalecido por ela, e que foi surgindo a ideia do projeto, né, estou tentando traduzir os pontos principais que vocês trazem, é um grande desafio, porque a gente faz uma leitura, né, a dois, às vezes com o Fernando, às vezes só, mas o grande desafio é encontrar o ponto principal daquilo que vocês querem transmitir. Nesses 4 itens, alguma coisa que você reforça que eu não posso esquecer quando eu estiver abordando, tem algum ponto assim que o Alberto, olha, Alberto, lembra lá e tenta passar esse recado, como é que você enxerga isso? Então, eu vejo assim, talvez aí nos 2 itens centrais, descobrindo a riqueza que há em você e o desafio de encontrar, de enfrentar a si mesmo. Nesse sentido que eu acabei de dizer, assim, de olhar com mais generosidade para si, né, no momento em que o mundo hoje está muito, assim, de mudanças aceleradas, então as pessoas, às vezes, criam uma angústia, eu partilho dessa ideia de, muitas vezes, você tem muitos canais de comunicação, muita informação chegando, e você não sabe, às vezes, nem administrar isso tudo, né? É muita informação, seja de WhatsApp, de Instagram, de todas as redes sociais, você tem o real, né? O mundo real ali para administrar, os desafios pessoais. Então, muitas vezes é esse cuidado de quem sou eu nesse processo todo, né? Então, descobrir essa riqueza que é sua, de olhar um pouco para si e apesar do ambiente, eu estou inserido nesse ambiente, mas eu preciso me encontrar, centrar em mim mesmo, sabe? No sentido, assim, de não me perder no mundo dessas informações. Inclusive, eu inicio o capítulo falando disso, né? As pessoas hoje em dia estão muito juntas, mas distantes, né? Essa coisa da conexão com o mundo todo distancia de quem está perto. Então, essa é a introdução do capítulo lá, mas eu acho que é importante ressaltar sempre essa coisa de descobrir a sua própria riqueza, enfrentar a si os medos, né, porque o medo, ele é uma coisa constante, é real na nossa vida, mas a gente precisa ter essa coragem, né, a coragem não elimina o medo, a coragem é o agir apesar do medo, é superar os medos e realizar, mas sempre com esse foco de se descobrir, e não achar que você está pronto, não achar que você já se conhece, a vida inteira a gente está aprendendo o externo, mas com a perspectiva de olhar para si mesmo, né, e com generosidade, sem se cobrar tanto. Perfeito, Nery, já vamos voltar aqui em tela cheia, né, porque esses 5 minutos propostos de aula, eles voam, eles passam rápido, mas lhe agradecer aí por essa etapa, por esse debate, né, e feche aí a aula, dê a expectativa do restante do projeto, e muito obrigado por ter aceito e ter tirado esse tempinho para conosco aqui. Muito bem, professor, eu desejo, assim, realmente aulas realizadoras, aulas de descobertas, e que seja realmente um caminho de boas escolhas, né, como eu falo lá no capítulo, que a gente escolha o melhor para si e caminhe bem, e a gente se reencontra, estou aqui disponível, é um prazer para mim, e foi uma alegria a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto tão gostoso. Sucesso aí, professor.